Fala pessoal, beleza? Tudo certo aí do outro lado? Porque para nós aqui é uma alegria, é uma satisfação novamente nós nos encontrarmos aqui para darmos continuidade ao estudo da Escola Sabatina. Esse guia de estudos desse semestre, desse trimestre, tá lindo, gente, especial porque nós estamos estudando o livro de Êxodo. E para ser mais específico, essa semana, em continuação do estudo da semana passada, nós vamos aqui estudar sobre viver a lei, vivendo a lei, ou as leis, um conjunto de leis que o livro de Êxodo traz, e nós vamos aprender isso aqui nessa semana, tá bom? Você que está aí do outro lado, para nós aqui é uma alegria estarmos juntos, participando desse estudo, e nós já gostaríamos de pedir para você, olha só, compartilha, envie para outras pessoas, dá aí também a sua curtida, né, o seu like, né, dá aquela moral para nós, né, para a gente poder, né, sabe como é que é, né, crescer aqui o canal, né, da igreja, que tem essa intenção de levar, através desses estudos, bênção para você que se conecta conosco, viu? Nós vamos começar o estudo dessa semana, mas antes, obviamente, nós temos que começar pedindo para Deus estar aqui conosco, nos abençoando, e eu aproveito já para poder apresentar quem está aqui conosco, né? Nunca estamos sozinhos, né? Sempre há boas companhias conosco, viu? Então eu tenho aqui nosso irmão querido, irmão Antônio, mas não vamos chamar ele de irmão Antônio, nós vamos chamá-lo de irmão Toninho, carinhosamente conhecido como Toninho. Obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco mais uma vez. É uma alegria receber você aqui, Toninho, e participar do estudo aqui junto contigo também. Alegria toda nossa, é sempre um prazer estar aqui tendo o privilégio, né, a oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. Legal, muito obrigado, Toninho. E aqui do outro lado temos aqui o irmão Rogério, que também não o chamo de Rogério, para mim ele é o Roger. Eu chego nele e falo assim, e aí Roger, beleza? Tá tudo certo? Não, irmãos, é uma alegria também estar com você, Rogério, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui à frente para nós estudarmos juntos essa lição. Dê as suas considerações, a sua saudação para o nosso povo e já aproveita e ora para nós para estudarmos o assunto dessa tarde. Olá, é muito bom novamente estar com vocês, né? O pastor já disse aqui, para a gente é uma alegria poder estudar a Bíblia através da lição, né? E saber que você também nos acompanha do outro lado, tá? É sempre uma alegria saber que você tem dado aí a sua contribuição também, compartilhando aí essas lições que são gravadas, né? E eu quero aproveitar aqui já, pastor, e o vovô Toninho ali, mandar um abraço também para um pessoal, amigo nosso que fizemos amizade lá de Porto de Galinhas, pastor. Olha aí, que legal. Eu falei que quando a gente estivesse gravando, a gente ia mandar um abraço para eles lá. Então, um abraço para eles lá, dos nossos irmãos de Porto de Galinhas. Que legal, que legal. Bom, então vamos orar, né? Para a gente começar o nosso estudo aqui. Por favor. Santo Deus, Pai amado, a nossa gratidão pelas bênçãos até aqui, ó Deus. Que o Senhor continue conosco. Agora, ao abrirmos aqui a lição, abrirmos a Tua Palavra, que nós tenhamos aqui a bênção da compreensão através do Espírito Santo e que possamos viver tudo isso que estamos aprendendo, já que o título é Vivendo a Lei, e que o Senhor nos ajude, nos abençoe a nós aqui e também os nossos amigos que estão do outro lado nos assistindo, que eles sintam a Tua presença também, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, aí os nossos amigos aí de Porto de Galinhas, os nossos irmãos ali daquela região, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre vocês, viu? O Rogério brincou aqui com o vovô Toninho, porque recentemente nasceu, né, o filho do irmão Leandro, nosso amado irmão, filho do Toninho. Um beijo para vocês aí também, Leandro. Deus continue abençoando aí o seu menino, que ele cresça não só no tamanho, na estatura, mas na graça, na sabedoria, nos ensinos que seguramente você o ensinará a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a família, viu, Toninho? Já deu uma moral para o menino, né? Muito bem. Queridos, nós vamos dar aqui a entrada aos primeiros, as primeiras argumentações, as primeiras considerações aqui a respeito da lição dessa semana, vivendo a lei. Temos aquele versículo, né, que chamamos de verso áureo, ou verso para memorizar, aquele versículo onde todo dia antes de começar a estudar a lição nós lemos e relemos ele novamente,
está no livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versos 22 e 23. E você pode acompanhar a leitura conosco, tá? Nós vamos estar colocando aí também o versículo para você acompanhar, e diz assim, tá? Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, e nem façam para vocês deuses de ouro. Obviamente que nós sabemos que essas orientações de Deus, elas são assim muito repetidas na Bíblia. Várias vezes a gente encontra o Senhor dando esses toques, né, para o povo, né, Toninho? E aqui é mais um desses toques que Deus dá, justamente para fazer com que o povo não se envolva no seu contexto, mostrando que, obviamente, que Deus sabia que ali existiam as nações vizinhas, e não só já vindo e advindo do Egito com toda essa carga, né, esse panteão que tinha de deuses e tal, mas as outras nações vizinhas também tinham esses costumes, e Deus fazia isso para poder já precaver o povo. E isso também tem alguma já ligação também com a lei de Deus. Já que nós vamos falar sobre vivendo a lei, nessas minhas considerações iniciais e como parte de introdução aqui, Deus queria que fosse instituído, estabelecido, né, melhor dizendo, né, como uma consagrada comunidade de fé, isso falando do seu povo, do povo de Israel, que eles fossem munidos aqui de autoridade, mas também de liderança, mas que todos eles estivessem sujeitos à lei. Um grupo especial, que eram os administradores dessa lei, os juízes, os sacerdotes e os pais. Por que eu digo isso? Porque os juízes, eles eram os responsáveis como administradores da lei, eles empregavam a lei. E nós temos que começar falando disso, porque daí a gente vai ter toda a amplitude, né, de abranger o que nós vamos tratar hoje. Então, os juízes, eles eram administradores da lei. Os sacerdotes e os pais, eles tinham a função de ensinar a lei. O sacerdote, por ser o líder religioso, que ensinava essas nuances da lei, e agora os pais, porque também era a responsabilidade dos pais, tendo em vista que, por muitas e muitas épocas, ela não tinha a lei escrita. Então, a lei ela era baseada no sentido de transmissão, né? Ou seja, era o pai que transmitia para o filho para o neto, e assim sucessivamente, gerações e gerações eram guardadas, ficava guardado na mente, exatamente. Então, eu penso que esse versículo também é lembrete da própria lei de Deus, obviamente, mas também já dando uma conexão para outras leis que nós vamos estudar aqui, que já tinham vindo, mas será que a gente pode fazer uma afirmação assim, que de certa forma era para proteger o povo, Rogério, isso? Como é que nós poderíamos fazer isso? Na verdade, até mesmo o pastor, quando leu aí o verso para memorizar aí, já deixa bem claro que quando Deus estabelece lei e depois aqui vou falar aqui o Código da Aliança, e que são, eu acho que a gente podia falar, pastor, leis civis para a gente hoje. Para ficar mais subentendido. Né? Para ficar melhor assim. Então Deus queria que a nação ali que ele tirou da escravidão do Egito, que agora estava no deserto, né, fosse diferente das outras nações. E aí, pastor, a lição não fala isso, mas só para assim, Deus que ele queria que essa nação tivesse um único Deus, enquanto as outras nações tinham vários deuses, mas que não serviam para nada. Assim, desculpa falar a verdade. Não desmerecendo a crença de ninguém, né? Mas lá do fato histórico ali, todos aqueles deuses que essas nações tinham não eram real, eram deuses feitos, né, pelos humanos. Criados pelos seres humanos. Criados pelo ser humano. E essa nação agora em especial tinha um Deus que estava constantemente agindo no meio deles. Ele era vivo no meio deles, né? Então, nesse sentido, eu acho que aqui, quando o pastor fala de proteção, é exatamente para mostrar. Bom, eu vou falar assim, eu vou trazer já um exemplo aqui, eu gosto de falar isso, né? Por que nós temos leis? Um exemplo, lei de trânsito. A lei de trânsito é ruim? É ruim só se você quiser transgredir ela e se for penalizado. Mas a lei em si,
ela é para proteção. Imagina o caos que seria se não tivesse uma lei que estabelecesse regras no trânsito, né? Sim, eu ia até te perguntar o seguinte, Toninho. Na nossa cultura, e em todas as culturas, né, a gente vê sempre que tem leis para tudo, né? Ele acabou de citar aqui o exemplo da lei do trânsito, né? Enfim. Mas as leis, em qualquer que seja a cultura, ela tem alguns objetivos, né? Ela tem alguns assim. A lei ela vai buscar algo, não é? O que você acha que a lei em si, ou as leis, né, esse conjunto de leis de qualquer cultura, ou seja, qual for, né, aquilo que a lei está abordando? Aí a gente falou de proteção, ele usou aqui a lei de trânsito, mas qual é a utilidade dessas leis na sociedade, vamos assim dizer? Então, como o senhor falou, em qualquer cultura, né, a lei ela tem assim um objetivo. Eu coloquei aqui, né, como a lição nos traz, que a lei de Deus ela revela o seu caráter, a sua retidão, a sua justiça, também os valores de Deus, e também assim falando das leis, né, das outras nações ou de qualquer governante, elas revelam, né, o que aquele governante ele tem, né, no seu interior. Né? E quando o governante não respeita a sua própria lei, ele também revela, né, Toninho? Exatamente. Também revela, E aí eu queria falar só um pouquinho aqui sobre a questão do título da lição. Sim. Né, logo no começo ali, vivendo a lei. Nós vemos assim que a preocupação de Deus, né, e nessa parte que a gente vai entrar aqui, que fala sobre o aspecto prático da lei, na vida de cada um, né, do cidadão. E uma coisa é a gente conhecer a lei, uma coisa é a gente concordar com a lei, e às vezes até ensinar a lei, como os rabinos, né, da época de Jesus ensinavam. Agora, uma outra coisa é a gente viver a lei, como o título da lição nos traz, né, vivendo a lei. E aí uma coisa interessante, como o pastor colocou lá do verso para memorizar, falando da origem da lei. Então essa lei que a gente está estudando aqui é uma lei que ela veio de quem? Ela veio de Deus, de um Deus santo, que tem um caráter santo. Tanto é que o verso fala assim, ó, do céu eu vos falei. Não é qualquer lei, né? É a lei que vem de Deus. Tony, pastor, vamos lá. O objetivo da lei, ela revela, então, o caráter do legislador, certo? Bom, então para ficar bem entendido, se existe uma lei, obviamente que vai existir um legislador. Exatamente. Ou seja, né? então quando se trata da lei de Deus, obviamente que estamos falando que o próprio Deus é que é o legislador. Né? Que foi que criou e que colocou essa lei, certo? E então essa lei vai revelar o caráter desse legislador, que é Deus. Ok. Não é? E mesmo a gente tendo, até na lição anterior estudamos isso, mesmo a gente tendo vários nãos ali na lei de Deus, eu entendo, e a gente entende assim, que cada não desse que Deus coloca aqui como caráter dele aqui, é bênção para a gente, é proteção para a gente, né? E aí você vai ver que, na essência, essa lei de Deus revela que Ele é amor. O caráter de Deus é amor. Né? Então, porque aqui você olha assim, está me restringindo, não. Está te protegendo contra as coisas ruins, quanto o mal. Eu li uma frase uma vez, que diz assim, Toninho, num livro, né? Cada um interpreta com os olhos que tem e com os seus pés onde pisam. Hoje, conversando, né, com uma pessoa, ela me disse que a mãe, por estar com alguns problemas emocionais, acabava agredindo ela, assim, com palavras, né, e aquela coisa toda. Mas essa mãe, ela não estava na sua situação de autocontrole, totalmente, vamos dizer assim, ela não estava em boas condições. Então, o que eu disse para ela foi, olha, você tem que ver como você está recebendo isso, porque se você vê que a sua mãe, ela está, no caso, te atacando, né, ou falando algumas coisas que são desagradáveis e ruins de ouvir, e você permite que isso te abale, então isso vai acabar abalando você vai ficar triste, vai ficar quase que imóvel, inerte, porque o emocional faz muito isso. Então, cada um interpreta com os olhos que tem, ou seja, tudo aquilo que vem para nós também devemos tomar cuidado, como nós vamos permitir que aquilo nos abale ou não. Não é assim? Sim. Então, na lei de Deus, a gente pode perceber o seguinte, tem gente que fala assim que a lei é ruim,
ou que esses nãos do Novo Testamento é ruim. Mas tudo depende de como nós estamos nos posicionando e encarando aquilo. Porque, por exemplo, se Deus fala assim, ó, não mate, é o ruim, é o não matar, é a proibição? Gente, não é essa a intenção. Porque a intenção do não nunca foi ser um não proibitivo. Mas como a lição colocou em uma frase, a lição colocou o seguinte, que a intenção de Deus era criar condições para que todos nós tivéssemos uma vida mais plena e também nos ajudar e nos proteger contra os perigos e os infortúnios que poderia aparecer. Agora, você imagina se uma pessoa, simplesmente pelo fato de dizer não, que alguns não gostam de ouvir não, viu? Verdade. Até alguns aí, né, no meio da psicologia moderna, diz, não pode falar não para a criança, porque vai causar trauma. Quer dizer, aí uma criança que cresce, que nunca ouviu não na vida, ela chega lá, não consegue aquilo que ela quer. Isso é frustração, ela também não aprendeu a lidar com a frustração. Quer dizer, é derrota, emocional abalado. Aí pessoas... uma depressão. Cara, e assim, uma coisa puxa a outra. Então a gente vê que esse negócio da lei de Deus, quando você abre o leque, é muito mais amplo do que a gente pensa. O não da lei de Deus não é o não de proibição, mas também é totalmente instrutivo, totalmente orientador. Sim? E a gente vê isso, pastor, assim, olhando na natureza, olhando aí no universo, né? Tudo é regido por leis. Quando a gente olha aí as órbitas dos planetas, né? Tudo girando perfeitamente. Quando a gente olha aí para a lei da gravidade, né? Algo que nos mantém presos no chão. Se fosse um pouco mais, a gente ficaria colado, não conseguiria andar. Se fosse um pouco menos, a gente sairia flutuando. Né? Então, quando a gente olha aí para as leis da natureza, né, as leis aí da física, do universo, a gente vê assim que tudo tem um sentido. Né? E como o senhor falou, na questão protetiva da lei. Né? Então, quando a gente obedece à lei de Deus, a gente é o maior beneficiado. Né? E quando a gente olha assim, para as histórias dos grandes impérios, né? Esses tempos atrás eu tive curiosidade de imprimir o Código de Hammurabi, a gente vê aí, eu li todo o código, então a gente vê assim que os grandes impérios, né, eles eram regidos por leis. Leis até assim, aparentemente duras, mas que foi o que deu base para eles se tornarem grandes impérios. Né? Um exemplo desse é o da Babilônia. O Código de Hammurabi é muito conhecido, né, e traz leis ali que a gente vê que são base hoje até para algumas leis do Código Penal, né, praticamente a nível mundial. Esse Código do Hammurabi que o Toninho nos fala, é um código que ele é conhecido como o código de leis mais antigo que se tem, né, registrado na humanidade. É um código que apresenta ali toda a base de leis para o comportamento daquela nação, daquela sociedade. E é obviamente que ali também, se é que foi o Hammurabi, né, que escreveu, ou simplesmente foi dado o nome por conta, né, de todo o reinado dele, como se fosse uma maneira também de honrá-lo, independente disso, ali também está registrado quem ele é, o objetivo que ele tinha, tudo isso. E quando a gente olha para a lei de Deus, também está registrado ali. Quando você olha para a lei, ali a gente vê quem ele é. Ou seja, é a sua bondade, o seu amor, os seus valores, retidão, também as suas restrições, com o objetivo de fazer com que o mal fosse extirpado. Então, as leis a gente vê que ela é, né, de fundamental importância. E é interessante que nós vamos ver uma expressão que traz aqui, chamado Código da Aliança. Essa é uma expressão que mostra assim, ó, Deus ele tinha um objetivo, que quando o seu povo estivesse conectado com ele, esse povo teria condições de santificar-se, quando estivesse em conexão com o próprio Deus. Mas a gente vê também que tinha uma intenção da lei, que era justamente fazer com que os princípios dessa lei fosse aplicado à vida cotidiana. Por isso, por ter essa intenção, ou seja, de ampliar como que aquilo ia ser regido dentro da própria sociedade, foi necessário ter, como podemos dizer assim, leis adicionais, vamos assim dizer. Então, partindo do princípio da lei de Deus, e tinha outras leis adicionais, que era justamente para ser aplicado na vida cotidiana.
E aí aqui a gente vai ver uma série de leis agora que também tinha um objetivo, não é? Também tinha um objetivo. E partindo desse princípio de que se a lei de Deus tem um objetivo, a lei da natureza tem um objetivo, e todas as leis têm um objetivo, aqui também. E é importante a gente falar isso, dessas leis aqui em específico, por quê? Porque às vezes é muito mal compreendida, principalmente pelos críticos da palavra de Deus, porque quando olha um texto fora do contexto, diz que se transforma num pretexto, né? Isso. Aí o crítico pega uma expressão do livro de Êxodo, por exemplo, ali no capítulo 21, 22, 23, ele pega uma expressão daquela, aí ele começa a criticar. Aí como é que Deus é mau, olha as coisas que Deus está falando, sem ele compreender a parte cultural, aquilo que estava por detrás. Vamos dar uma passadinha, né, em algumas, para a gente poder ver aqui, Rogério? Sim, o Toninho também está querendo Fala, falar. Toninho. Fala. Os avós têm privilégio na frente. É importante a gente se entender, né, o que são esses códigos da aliança. O pastor já deu uma dica aí. Então a gente sabe que existe a lei dos 10 mandamentos, né, o decálogo, a gente sabe que existe. Então esse código da aliança, na realidade, é uma regulamentação dessas leis, né, onde a gente vê lá, por exemplo, o mandamento que fala para não matar. Então, quando a gente entra aqui nos códigos da aliança, a gente vê como o pastor falou, um detalhamento, uma ampliação dessa lei, né? E eu uso até um exemplo, a gente pega, por exemplo, a lei do trânsito. É como se fosse aplicado no dia a dia da pessoa, né? Exato. Como aplicar isso no dia a dia da pessoa? No cotidiano, É o exatamente. princípio mais prático. Isso. Por exemplo, a gente vê aí na questão das leis de trânsito, que o Rogério, a princípio, falou. A gente vê lá, proibido ultrapassar, mas fica vago. A gente entendeu, mas aí proibido ultrapassar pela direita, proibido ultrapassar na faixa contínua. Na faixa contínua. Então nós vemos assim, Deus deu os princípios básicos da lei, dos 10 mandamentos, e depois ele ampliou, né, para também facilitar para os juízes, ensinar para o povo, para eles poderem aplicar na isso, vida diária. com retidão, né? Isso. Diga-se de passagem. E isso é importante a gente colocar isso, porque eu acho que a gente tem pelo menos aí 4 grandes leis na Bíblia, né? Que o decálogo é a lei moral de Deus, certo? Aí tem leis civis, lei cerimonial e leis de saúde, que Deus estabeleceu nesse período aí. Então, vamos lá. O decálogo, eu acho que por ser o princípio de tudo, foi Deus que escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Essas outras leis, ou o Código da Aliança aqui, Deus pede para Moisés escrever em livros, né? Vamos falar assim, não é um livro para a gente, na forma, para a gente entender hoje, né? Mas assim, e Deus pede para ele escrever ali. Não que são menos importantes, mas que trazia a parte aplicada da lei. É como se fosse assim, você pegar... Tem lá os textos, você pega os artigos da Constituição e aí tem os comentaristas que fazem a parte comentada de cada artigo. É como se fosse isso daqui. É por isso que eu falei lá quando estava falando, pegar o princípio da lei e trazer de forma aplicada para a vida cotidiana nossa. Então, é importante isso daqui? É importante. Tá? Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Aí as pessoas, pastor e Toninho, e você que está nos assistindo também, as pessoas fazem muita confusão. Não, a lei foi abolida. Mas espera aí, abolida, qual lei? De qual lei você está falando? A lei, os 10 mandamentos, o decálogo, a lei moral de Deus, a lei cerimonial, a lei civil, a lei de saúde, de qual lei está falando? Então, às vezes quando fala de lei, eu não sei se por inocência, a outra palavra, que eu estou dizendo assim, por falta de conhecimento mesmo, mas a fala de ler, já pensa uma coisa só na Bíblia. Então, é importante a gente estar estudando isso aqui, e aí a gente vai ver esses códigos, essas leis, para ter entendimento melhor do que Deus estava falando aqui. Uma coisa interessante também, pastor, que Jesus, ele resumiu a lei, falando que o dever do ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então esse é o resumo da lei, o coração da lei. Mas aí fica a pergunta, né? Como amar o próximo? Como amar a Deus? E é aí que entra esses códigos, né, da aliança. Porque como que eu devo amar a Deus? Você deve amar a Deus, não tendo outros deuses diante dele, né? Obedecendo ali os seus mandamentos. Como eu devo amar o meu próximo?
né? E o código vem me ensinando, né? Respeitando ele, não cobiçando, respeitando os direitos de propriedade, como a gente vai falar um pouco aqui mais para frente também. Pastor, eu posso falar de novo. Não, eu sou o que menos falei, eu sou o que menos tenho que falar, gente. Tá certo, vamos lá, vocês são os comentaristas, vamos lá. Mas vamos lá, por que tem isso daqui? Qual que era o objetivo de ter esse código da aliança, essas leis, né? É que realmente Deus queria que a sociedade ali, que o povo dele fosse um povo organizado e que tivesse respeito a Deus em primeiro lugar e respeito ao próximo. É isso, né? Na essência é isso. Então, uma sociedade organizada, ela é uma bênção para todas as pessoas. Não é para um ou para outro que são privilégios, não, é para todos, de forma igual, né? E para você ver a importância que entra os juízes. O juiz, na verdade, ele é o aplicador da lei, né? Ele que vai aplicar a lei. E isso nós não estamos dizendo de que não tinha sentenças. As sentenças existiam. Sim. E isso a gente já está se preparando, né? Porque o tempo avança. Então você percebe também que assim, nós não estamos seguindo, né, uma ordem assim, não. É cronológico. Estamos comentando os fatos importantes da lição. Porque se o juiz... oh meu Deus, não, acho que eu não posso falar, né? Juiz corrupto, vixe, não, pega para lá. Eu não posso falar isso. Mas se o juiz fosse um juiz que ele não aplicasse corretamente a lei, ela se tornaria uma lei desproporcional. Olha a figura seria mais justa, né? desse aplicador, porque assim, então, a ideia era, mas Deus também dependia de pessoas para poder fazer isso. Sim. Tem uma lei aqui para a gente poder tratar de maneira específica, sobre, por exemplo, a escravatura, homicídio, lesões corporais, por exemplo. É uma das leis que dentro desse código ampliado, né, dentro da aplicação, era necessário. Por quê? Que fique claro, né? Nós abolimos a escravatura. Sim. Mas qual escravatura que a gente está dizendo? A escravatura medieval e a escravatura moderna. Mas e tem diferença dessa escravatura que a gente vê nos livros de história de hoje para essa escravidão, por exemplo, que o livro de Êxodo está se referindo? Só para a gente dar um exemplo, o que é essa amplitude dessas leis? Essa aplicação mais ampla na vida cotidiana do dia a dia, era isso. Porque mesmo com esse nome, a escravidão, é pesado isso, né? É ruim de ouvir isso, mas tinha um objetivo que quando a gente olha, se fala, olha aí, o objetivo, olha a mente de Deus repleta, ou pelo menos reflexionando-se nesses princípios. Aí você vê que o negócio é lindo, meu de ver. Tinha uma intenção, e a intenção disso... Aí você fala assim, realmente, né? Se cumprisse isso, ia ser uma bênção, né? Ia ser uma beleza, né? Mas especificamente disso, por exemplo, do escravo. Qual que é a diferença dessa escravidão que é mencionado para a escravidão, vamos dizer, moderna? Não sei se eu posso usar esse termo. Moderna ou medieval? Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas... É que a escravidão dessa época aqui... mesmo sendo escravo, eles tinham direitos, né? Quando a gente fala dessa escravidão mais recente aí, ele era apenas era escravo, como se diz mesmo, no próprio sentido como da se fosse palavra, um objeto, né? uma peça, uma máquina que pertencia a alguém, e ele não tinha direito nenhum, né? Eu acho que em suma a essência é essa, né? E a lição aqui traz também uma questão assim, especificando a escravidão do povo de Deus lá, daqueles que eram escravos dentro do contexto ali religioso, como que deveriam ser tratados, né? Foi o que o Rogério falou. A gente vê que existiam diversas leis ali. Se, por exemplo, se você quebrasse um dente de um escravo, que ele servia muito para você tinha que dar liberdade para ele. Entendeu? Então a gente vê várias leis. Por exemplo, se o escravo ele chegasse na casa do Senhor solteiro, né, quando ele fosse um dia ser liberto, se ele tivesse uma esposa agora e filhos, ficava para o Senhor. E o escravo tinha que ir embora sozinho. Aparentemente parece ser uma lei assim, meio injusta. Injusta, né? Mas no contexto e na cultura da época,
era uma forma de proteger a família, porque aquele escravo não teria condições de cuidar dessa família saindo ali dessa situação. Toninho, e assim, parece que eles tinham um período de tempo, não tinha, Rogério? É, isso que eu ia falar agora. Eles tinham no máximo 6 anos de trabalho como 6 escravo, anos, né? sim. Porque o 7º ano era para de ser liberdade. de liberdade. E aí, pastor, pensando nesse princípio que o Toninho estava falando ali, ele tinha a opção também de ele escolher ficar escravo com aquele senhor ali para sempre. Mas a escolha era dele. Era dele. Era dele. Então... Porque, veja bem, suponhamos que o escravo chegou no período dos 6 anos que ele trabalhou, o 7º ano era o ano de liberdade. Isso. Mas ele ia sair para ir para onde? Fazer o quê? Entende? Se ele tivesse conseguido ali, porque a bondade, ele tinha que ser, veja, como um filho, tratado como um filho. Isso. Então, se ele saísse, ele não ia sair com a mão abanando. Ele saía com algum tipo de herança, com algum tipo de bem, que era possuído ali. Então, ele saía. Mas ele tinha a opção que, se ele quisesse, ele poderia continuar ali por vontade própria, sabendo que ali ele ia ter uma manutenção melhor da sua vida, da família adquirida, e ele poderia continuar ali aí era considerado como um filho. E era considerado como... Aí é que é o detalhe. Veja bem, olha, bom, só esses comentários já joga por terra de que a palavra de Deus e a Bíblia não está apoiando a escravidão, pelo contrário. Não. Tinha um objetivo de sanar com a pobreza e colocar um certo equilíbrio, vamos dizer assim, um equilíbrio financeiro, um equilíbrio econômico, né, na vida daqueles que não possuíam nada e aqueles que possuíam muito. Né? E aqueles que possuíam muito não eram egoístas, né? De tipo assim, até o que você tem lhe será tirado, né? Porque quem tem quer mais, né? Que já é usura, ganância. As pessoas, elas eram, digamos assim, muito mais conscientes de entender que o que elas tinham, elas também tinham essa facilidade de repartir, ou de pelo menos ser mais flexível na questão da distribuição da renda. Viu, pastor, o senhor falou sobre a questão de como era também a escravidão naquela época, né? A gente vê ali que muitos casos, quase que na maioria dos casos, as pessoas se vendiam como escravos, porque elas tinham se endividado, perdido praticamente tudo, e elas se vendiam como escravo. E aí, por isso que Deus tinha colocado aí, como o Rogério falou, né? Olha, você vai servir durante tanto tempo, principalmente falando aqueles escravos que serviam, né, ali aos israelitas, ao povo de Deus, né? Os próprios irmãos se vendiam como escravos, porque não tinha mais condição de se sustentar. E depois desse período aí, né, Deus falou, agora você pode ser libertado. Então, até nesse sentido, você vê que era uma proteção. Sim. Toninho, deixa eu falar assim. E o que Deus queria com isso tudo, né? Que não houvesse exploração da pessoa. Sim. Então, essa proteção. É por isso que eu falo, leis que nos protegem. A lei é para nos proteger. E era isso que estava acontecendo aqui. E aí, com isso, o objetivo de Deus, ao ampliar essas leis, pelo menos a intenção era que isso fosse alcançado. Sim. E qual que era o objetivo? Que a sociedade em geral, ou a comunidade, ela fosse mais segura, o mal fosse eliminado, os bons relacionamentos fossem cultivados, justiça e amor é que iam governar as ações daquelas pessoas. Pelo menos nas entrelinhas de todas essas leis, né, juntando com a aplicação dos juízes, juntando com a consciência de cada um dos envolvidos, era isso. E se isso fosse seguido, todo mundo ia sair daquele julgamento, vamos assim dizer, eles iam sair com a consciência de que a justiça, ela foi feita. Foi feita. Que todas as partes, de um lado ou de outro, foi seguido. E era interessante que a consciência do povo era um negócio tão interessante de ver, Toninho, que quando a lei ela era aplicada de forma justa, conforme a Constituição que regia, a pessoa que era punida, ela não saía de lá como se ela se sentisse como humilhada ou injustiçada. Ela saía com dignidade de saber que foi justo o negócio. E assim, se eu estou recebendo uma penalidade, é porque eu mereci. E imagina se nos dias de hoje, em pleno século que nós estamos vivendo, se essa fosse a reação das pessoas. Eu vou um pouco mais
dizer assim, vamos trazer mais para dentro do nosso contexto. A igreja, ela também recebeu autoridade divina. Sim. A igreja, ela também aplica, né, uma disciplina, porque a palavra de Deus diz que ele disciplina, né, a todos quanto ele ama. Sim. Agora, você imagina se as pessoas que hoje recebessem as disciplinas dentro desses parâmetros que nós estamos dizendo, né, com justiça, né, tudo certinho, elas não saíssem chateadas, né, com a igreja, e nem tampouco com a irmandade, e nem tampouco com a liderança da igreja. Veja como o nosso mundo seria melhor. Por isso a gente reforça. As leis que aparecem na palavra de Deus, elas têm esse objetivo. E esse objetivo era um sonho para a nação, um sonho para aquela comunidade. E se essas leis tivessem perdurado até hoje, seria também um sonho para a sociedade atual, hoje. E o pastor tinha falado sobre a responsabilidade dos juízes, né? Então, os juízes, a gente vê assim que eles tinham uma responsabilidade, tinham leis que regiam eles mesmos. Por exemplo, o juiz, ele não podia ser imparcial, ele não podia receber suborno, né, contra uma pessoa que não tinha condição. Então, ele mesmo estava debaixo de uma lei que falava como ele deveria agir. Então, se ele agisse dessa forma, a justiça seria feita. Agora, a gente sabe que esse era o ideal de Deus. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê que muitos juízes não foram corretos, se corromperam. Pode falar. E eu acho que talvez isso, para o nosso contexto nosso hoje, talvez o maior temor da humanidade hoje é a injustiça. Porque hoje você tem um medo de a lei não ser aplicada de maneira justa. Alguém, um juiz, alguma coisa, distorcer isso por algum interesse. Então, isso é uma realidade para nós. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando também já sentiu isso alguma vez, né? É um medo dessa injustiça. É por isso que Deus, aqui na palavra de Deus, traz todas essas leis, esses códigos, né? Que trazem, aplicando o princípio da lei de Deus para nós, para que não houvesse essas injustiças. Pelo contrário, que a justiça seja feita. E se aí, pastor, o pastor falou, se a justiça for aplicada de maneira justa, mesmo aquele que é penalizado, ele vai sair com a consciência falando, não, é duro para mim, mas foi justo. É isso. Agora, né? É interessante também nós notarmos o seguinte, sobre essa questão ainda do juiz, né, do legislador, há um equilíbrio aqui, que quando essas leis elas são seguidas, ou pelo menos em alguns momentos que apresenta que ela foi seguida, veja que tudo terminou bem. Agora, a má compreensão disso, passou-se o tempo, né, alguns flexibilizaram, outros cederam à injustiça ou às propostas indecentes, vamos assim dizer, né, que veio, alguns não permaneceram como as leis pediam, e nem tão pouco quanto as orientações de Deus. Aí a gente percebe que em vários momentos da palavra de Deus, que é registrado na palavra, o povo, ele faz isso, né, Toninho? Altos e baixos, altos e baixos. E você pode perceber que nos momentos de baixa, que é a espiritualidade baixa, que é a adoração a outros deuses, que é trazer deuses estranhos para dentro do acampamento, era justamente quando essas leis, ou essa ampliação da lei, que era para a vida cotidiana, não eram obedecidas. Quando não se dava atenção a isso, porque lembra que, agorinha mesmo nós falamos, que a intenção de Deus era que essas leis mantivesse o povo conectado com Ele, e que através dessa conexão com Deus, o povo tivesse uma vida contínua em santificação. Quando nós não estabelecemos isso e nós não prestamos atenção nessas leis, obviamente que traz também-se consequências para a vida do povo, e a gente vê isso registrado na palavra de Deus, em vários momentos, que o povo não deu atenção a essas leis, que o povo não se importou com o seu legislador, com quem estava, porque quando diz, né, o anjo do Senhor trouxe aquela lei, entregou a Moisés e tal, a gente sabe que está falando do próprio Cristo, está se falando do próprio Jesus. Sim. E um exemplo disso é o período de tempo que o povo ficou cativo. E Deus já tinha falado para Abraão, né? O teu povo vai ficar cativo tanto tempo e vai ser por causa disso, disso e disso.
E lá na frente, quando o povo é liberto, aí esses códigos vêm tudo de novo. E Deus parece que relembra o povo, ou agora coloca de uma forma mais ampla para o povo. Ó, lembra a promessa que foi, porque o povo sabia, tá? Então, Sim. assim, ó, lembra quando Jesus não usa aquele exemplo, nós vamos aproveitando, já fazendo a conexão, Jesus não usa o exemplo olho por olho, lá, Jesus não usou essa expressão, Olho por olho, dente por e dente, dente né? por dente e tal. Tá, era uma lei que existia. Mas quando você olha, como é que é esse negócio? Essa lei, ela me dá a oportunidade de eu ir lá e fazer a vingança com as minhas próprias mãos? Será que é esse que é o objetivo? Então a gente percebe que o fato do povo se distanciar de Deus e não cumprir o propósito dessa ampliação dessas leis, principalmente na aplicação delas, fez com que o povo passasse Distorcesse tudo mal, isso, né? na distorção, tremendamente. A gente vê que o povo passou situações assim, ó, extremamente desafiadoras. Agora, quando a gente chega nos dias de Cristo, Cristo relembra algumas coisas, porque ele usou muitos versículos do Antigo Sem Testamento contar, nas suas pastor, falas. É que era o próprio Cristo que estava atuando e falando lá atrás, E né? se era o próprio Cristo, muito agora, com muito mais autoridade, ele mesmo para poder colocar isso. Ó, Com certeza. vamos voltar aqui que vocês perderam a noção das coisas, vocês estão fazendo totalmente o oposto. Vocês deixaram chegar numa situação que ninguém está aguentando mais. Um exemplo disso, Toninho, era a própria lei do sábado em si. A lei do sábado, porque existem leis específicas, e tem algumas leis do sábado, tem a lei das festas, mas os rabinos, eles colocaram tanta carga no sábado, que o sábado deixou de ser deleitoso e prazeroso, e passou a ser carga pesada. E Jesus vem para arrumar essa distorção, né? É isso. Como é que você vê essa parte, Toninho, essa parte de Jesus Distorção. mesmo atuando, mesmo atuando para trazer de volta isso que estava distorcido. princípio que ele colocou lá no- princípio que A ele gente está colocou. falando meio que no geral, né? Já meio pro olho por olho, dente por dente. É interessante essa lei. Eu já vi pessoas falarem assim, mas parece que o Deus do Antigo Testamento ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Aonde isso que o pastor está O falando? Deus do Antigo Testamento é vingativo. Vingativo. Onde fala assim, olha, lá Bravo. Deus é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, né? E depois você vê lá Jesus falando para você dar se te ferir numa face, você dá outra face, né? Parece que não tá batendo. A gente vê assim sobre essa questão da lei do olho por olho, né? Uma lei assim conhecida como a lei do lex talionis, né? A pronúncia é essa, pastor? Lei do talião. Lei do talião ou a lei da retaliação. Retaliação. Então, quando você vê essa lei, você Ou fala, da nossa, retribuição. ou da retribuição. Você fala assim, nossa, mas que lei dura, né? Mas, na realidade, a gente vê que essa lei, ela tinha um propósito. Qual que era o propósito? Era fazer com que a pessoa, ela pudesse cobrar a dívida de forma proporcional. Por exemplo, o Rogério furou meu olho. Normalmente a natureza humana, ela tem a tendência de fazer o quê? Se ele me furou meu olho, eu vou furar os dois dele. A gente sempre reage. Mas querendo ir lá e fazer, Eu né, querendo ir Toninho? lá Ou fazer. seja, como se fosse um ato de vingança. Isso, como se fosse um ato de vingança. Mas eu digo assim, essa lei, que aparentemente é uma lei dura, era uma lei assim que limitava. Por exemplo, você não podia causar no outro além do que ele causou em você. Nesse sentido, e como o pastor falou, isso não era eu que ia aplicar, isso era levado aos juízes, os juízes eles avaliavam o caso e aí eles aplicavam a lei. Entendeu? Não era uma vingança, era para que fosse feito a justiça. E aí Jesus, ele, vamos dizer assim, não é que ele reinterpreta a lei, né, mas ele dá uma nova visão para essa Na verdade, questão. ele traz aquilo que já existia, né, Toninho? Que foi Mas distorcido. que foi distorcido. Isso. É isso também. Porque, assim, alguns têm a tendência de falar o quê? Aí, ó, o que estava lá não é o que está aqui, que agora Jesus está falando diferente. Não. A intenção original dessas leis, e principalmente a sua aplicação, sempre foi essa. Só que quem foi que entregou as leis? Foi Cristo. Agora ele mesmo vem e ele renova essa aplicação, não no sentido de ser, renovar não é a palavra, mas ele traz de volta da maneira correta, vamos assim dizer, da maneira correta. Vocês distorceram com o decorrer do tempo, mas isso não era para acontecer, isso tem que ser aplicado dessa forma. Você sabe que se você tem uma lei, e essa lei está falando para você tal coisa, né? E aí você já sabe, né, como
qual é a sua retribuição daquilo, e você vai lá e faz, você está como se você estivesse recebendo a punição ou aquilo que a lei te oferece de maneira consciente. Então, quando a lei tinha isso, a pessoa que ia causar um mal no outro, ou aquele que recebeu o mal, por isso que Jesus fala, ó, agora se o seu inimigo tiver com fome, vai dar de comer a ele. Mas em outras palavras, Jesus estava falando, ele não vai ser punido? Não. Ó, a punição vai vir, só que ela vai vir de forma justa, de forma equilibrada, de forma coerente. E isso não te dá o direito de você fazer a vingança com as próprias mãos. Então você vai lá, você pode dar até comida para ele e deixa com os juízes, que os juízes vão se encarregar de aplicar essa lei da melhor maneira. Pastor, Pastor Toninho, eu gostaria de comentar uma coisa aqui também. Quando o Toninho falou, o Deus do Antigo Testamento que nós estamos aqui, né, é vingativo, é duro, né? A gente não pode esquecer de uma coisa, quando o povo ficou cativo 400 anos no Egito, é lógico, foi por uma consequência, mas nesses 400 anos, o povo que estava lá na Terra Prometida, foi tempo de oportunidade para eles. A misericórdia de Deus estava tentando alcançar eles. Porque nunca foi prazer de Deus chegar lá e destruir as pessoas, destruir aquele povo. Claro. Então deu oportunidade, mas como tudo na vida, Deus dá oportunidade, e vai dando oportunidade, a misericórdia vai cada dia, mas ela tem um limite. Né? Ultrapassou aquele limite, aí infelizmente já não tem mais volta. Não é? E aí a gente vê, lógico que aqui não está na lição, mas a gente vê Sodoma e Gomorra. Né? Por quê? Ultrapassou esse limite que Deus coloca aí. Né? Aqui o povo, e aí você vai ver qual era a ideia de Deus quando o povo chegasse para tomar a terra prometida. Dentro desse sentido da lição aqui. Era ir tirando devagarzinho. E aí entra o detalhe. Deus agindo, não precisava o povo agir. Era Deus agindo. Ele tinha mostrado até então, né? Exatamente. Ele até então tinha mostrado. A própria travessia do Mar Vermelho, ele mostra. Era o Deus povo agindo. Fazer alguma coisa? Sim, não. Exato. Ele fez, Deus fez. E aqui, fala algumas coisas, né? Enviando terror às ações, até as vespas, que iam expulsar as pessoas daquela terra ali. Então, Deus é vingativo, é Deus que matava, que tinha prazer. Não. Olha só, 400 anos de misericórdia ali, dando oportunidade para aquele povo. E até naquela situação, que Deus dá uma ordem, né? Não poupe ninguém. Sabe? Todos isso. Têm que ser eliminados. Aí a pessoa olha e fala assim, mas que culpa tem aquelas crianças ou aquelas mulheres e tal? Não, já mas aquele povo, na onisciência de Deus, tudo que podia ser feito para eles, até ali, de oportunidade, de chance, de misericórdia, havia sido dado. Então, aquilo não é um ato de injustiça de Deus, pelo contrário. É um ato de justiça de Deus. Porque se Deus também permitisse que eles continuassem, a maldade deles, eles mesmos se eliminariam. Tão malvados e ruins que eles eram por natureza. Então a gente também tem que tomar cuidado com essas afirmações e principalmente as afirmações dos críticos. O fato é que, se a lei do olho por olho e dente por dente não é para vingança, o que a gente faz então? E já indo para os finalmente e já encerrando a lição dessa semana. O que a gente faz? Se não é para nós nos vingarmos, a vingança vem do Senhor? Pastor, quer falar, Toninho? Posso falar só? Quer falar? Pode falar. Vontade dos dois falar, né? Pastor, isso aí não cabe a nós retribuir o dano. No fundo é isso. Deixa que Deus vai retribuir esse... Né? O desejo de Deus é que a gente não se vingue. Né? Como o Rogério falou, na própria Bíblia fala que a vingança pertence a Ele. Por quê? Porque Ele é o único que é justo. Nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, quando a gente for tentar fazer justiça, a gente pode cometer um erro. E quando a gente fala dessa lei lá, que era uma lei dura, do olho por olho, dente por dente, a gente tem que entender o contexto da época. Num lugar onde que valia era a lei do mais forte. Quando Deus ele coloca essa limitação que restringe de você cobrar a conta mais do que a pessoa te deve, então Deus está suavizando. Porque uma lei não muda do dia para a noite. Então é uma coisa gradual.
Então você vê que lá Deus, olha, então a lei está sendo aplicada dessa forma, mas não vai fazer como eles fazem, então você vai ser justo. Né? Aí depois você vê Jesus. Jesus já vem, né, já numa época que o povo já está um pouco mais civilizado, Jesus ele já traz uma coisa, olha, se te ferir numa face, viria outra. Isso não quer dizer que você tem que ser bobo dos outros. Né? Simplesmente Jesus está dizendo assim, você não deve dar sequência, né, nesse ciclo de violência. Então você pode fazer parar aí, né? Não precisa dar continuidade. O tempo já foi. Já foi, gente. Não temos mais tempo, mas nós gostaríamos de agradecer, viu, a presença de vocês. Toninho, obrigado aí pelas suas contribuições, seus comentários. Rogério, você também da mesma forma. Obrigado pelos comentários. Foi gostoso aqui, pastor. Foi, bate-papo bem agradável, né? Bem interessante. E esperamos que você aí do outro lado tenha gostado também. Aí já fazemos o link, né, para a próxima semana, viu? Próxima semana você vai ver um outro trio, trazendo um outro tema que seguramente será de grande bênção para você. Então, novamente, faça proliferar, aumentar aí a transmissão. Compartilha aí, curta, dá sua moralzinha para nós e vamos avançando no estudo. Que a bênção do Eterno seja contigo. Deus os abençoe. Amém.